amigos, a paz de Deus. Hoje vamos falar sobre um livro polémico, né? Que é o livro de Enoque, que muita gente acha que faz parte da Bíblia, não é verdade? E que os argumentos são que esse livro contém que eram os anjos caídos do céu, que tiveram no céu uma rebelião, né? E então caíram do céu, e então eles tiveram relações com as mulheres dos filhos dos homens, e geraram gigantes, né? E eles próprios, né? Neste livro mostra que havia uma descendência ainda antes de Adão, e que por causa deles é que foi causado o fim do mundo, e blá 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 blá. Tudo uma série de palermices que não tem nada a ver com a realidade. Em primeiro lugar, este livro não foi escrito pelo Enoque. No tempo de Enoque não havia escrita tampouco. A escrita só aparece no tempo dos Essénicos, então nem sequer havia escrita. Este livro nem é dele. Segundo lugar, está provado que este livro foi escrito pouco antes de Jesus, não é? E levou 4 séculos a ser escrito, mesmo depois de Jesus. Então vejam que não tem nada a ver com o Enoque. Vão argumentando, porque falavam, foi passado de mensagem de oral, não sei o quê. Pois é. Oral, coisas feitas pelos homens. Pois é. E mais, o livro de Enoque que existe é de uma versão etíope e não da descendência de Abraão, ou hebraica, ou judaica. Nada disso. Então, já por aí, já não é para levar, já não é para ser considerada tampouco como escritura de alguma coisa. Outros dizem, mas o Judas tem lá uma passagem que fala de Enoque. Sim, diz que Enoque profetizou. Não diz que leu o livro de Enoque. O Enoque profetizou. E quem escreveu o livro de Enoque foi buscar isso. Né? Escreveu isso. É isso que diz. Então, mas como é que Judas soube dessas coisas? Da mesma maneira que Moisés ouviu como é que se criou o mundo, como é que existiu Adão e Eva, o Abel, o Enoque, o Noé, o Abraão, Isaac, Jacó. Como é que foi? Não foi pelo Espírito. Então assim foi com Judas. Não é? Como é que o cego de Jericó sabia que Jesus era filho de Davi? Não foi pelo Espírito? Como é que o ladrão da cruz, um sabia e outro não sabia, como é que um sabia que Jesus era o Senhor e tinha um reino? Não foi pelo Espírito? Então, a palavra de Deus é dada pelo Espírito. Toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem fundamentos que são os profetas e os apóstolos. Os profetas e os apóstolos. E, lá está, tudo o contraria aquilo que está escrito é mentira. Não tem nada a ver com Deus. Mas mesmo nada. Então, vamos passar a explicar. Em primeiro lugar, Deus nunca chamou os anjos de filhos. Vocês podem ver isso por exemplo, em Hebreus capítulo 1, que diz lá, Deus nunca chamou de filhos aos anjos. Porque os filhos são maiores que os anjos. Os filhos é que são os herdeiros. Os anjos são servos dos filhos. Não é? E por isso a Bíblia diz lá, em capítulo 6 de Gênesis, não está falando de anjos, está falando dos filhos de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Porquê filhos de Deus e filhos dos homens? Porque os filhos de Deus é a descendência de Adão. Os filhos dos homens é a descendência de outro povo, que vem de Caim, que não é descendência de Deus. Vocês perguntam, como é que isso pode ser, pastor? Muito simples. Há 2 sementes sobre a face da terra. Há a descendência da mulher e a descendência da serpente. A Bíblia fala, e o Jesus Cristo veio trazer essa realidade que estava escondida desde o princípio do mundo, no joio do trigo. O joio e o trigo são pessoas. Jesus falou que havia 2 semeadores. Jesus e o diabo. Diz que Jesus semeou a boa semente, que são os filhos do reino. Então, estamos a falar de pessoas. Aqui o joio e o trigo não é palavras, é pessoas. Mas diz que o joio são os filhos do maligno. Então estamos a ver aqui 2 descendências. É por isso que a Escritura chamava
os filhos de Deus viram as filhas dos homens, já fazendo distinção. E nós encontramos já em Gênesis isso mesmo. E quando Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, né? E a serpente, ele diz que a descendência da serpente seria inimiga da descendência da mulher. E vemos a seguir o quê? Tiveram 2 filhos. Um diz que era a descendência bendita, Abel, por causa disso é que é o filho da fé, pela fé fez aquilo, que é o dom do Espírito, mas diz que o outro, Caim, o João, diz que ele é o filho do diabo, filho do maligno, e por isso matou o seu irmão. Já estamos a ver aqui estas diferenças, né? E que ao longo dos tempos, quer o joio, quer o trigo, se foram se multiplicando. Quem é o joio e quem é o trigo? O trigo é aquele que ouve as palavras de Deus e crê. Quem é o joio? É aquele que sempre resiste à verdade. E é por isso que Jesus dizia aos fariseus: porquê é que vocês não suportam a minha palavra? Porquê é que vocês não entendem a minha linguagem? Porque sois filhos do diabo. Estão a entender? Então, há uma geração que nunca vai aceitar as palavras de Deus. Mas há outra geração, que é a geração, a descendência da mulher, que é a descendência da fé. Esses, quando ouvem, eles creem. Então, os filhos de Deus são maiores que os filhos do malignos e são maiores que os anjos. E a prova que é filho de Deus, a tradução certa é filhos de Deus, não o que andam dizendo por aí, é que no Salmo 82 torna a falar dos filhos de Deus, em que a Escritura diz assim: e Deus disse: sois deuses, todos vós filhos de Deus, mas morrereis como os homens. Então, estão a ver? Não está a falar de anjos, está a falar: sois deuses, todos vós sois filhos de Deus. No entanto, morrereis como os homens. Está a falar de homens, não está a falar de anjos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos deuses porquê? Quem é filho de Deus é um Deus. Quem é um filho de um homem é um homem. Quem é um filho de um ser humano é um ser humano. Tão simples como isso. Assim como Cristo é Deus, por ser filho de Deus, nós também somos deuses porque somos filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus e temos o mesmo Pai. Não é? E a prova disso é que Jesus, para confirmar essa realidade, ele próprio, ele vai buscar essa história, essa passagem do capítulo do Salmo 82, em que ele diz aos fariseus: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Então ele diz: ora, se a Escritura chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, que é o povo de Deus, que não direis acerca daquilo que ele santificou e enviou ao mundo, que é ele. Então, na realidade, os filhos de Deus são deuses. Não é? Eles é que são deuses. E estamos a falar dos filhos de Deus e não de anjos. Não, isso é tudo mentira. Não é? Pronto. Então ficamos aqui a ver aquilo que quer dizer é para fazer diferença entre a descendência da mulher, que é a descendência de Deus, e a descendência da serpente, que vem ao longo dos séculos cada vez se revelando mais. Nesse ponto já está bem explicado. Quanto aos anjos terem relações com a mulher, isso é de uma palermice de todo o tamanho. Então, desde quando os anjos têm um corpo físico? Desde quando os anjos têm um espermatozoide para gerar seres humanos? Então, quem casou com as mulheres foram os filhos de Deus. Quem gerou os gigantes foram essa mistura dos filhos de Deus com os filhos do diabo. Nada mais do que isso, são pessoas normais. Né? A gente encontra gigantes muito para além disso. Depois do mundo acabar, em Noé, encontramos, olha, o Golias era um desses gigantes. É uma raça humana, não tem nada a ver com raça espiritual, ainda menos com anjos. Então, os anjos não podem ter relações. Vejam aqui, nós vamos confirmar aqui numa parte aqui, com o próprio Jesus Cristo, o que é que ele fala acerca disso. Vejam o que é que diz em Lucas capítulo 24, que quando Jesus aparece, depois da ressurreição, aos discípulos, eles ficaram muito espantados e cheios de medo, porque pensavam que aquilo era algum fantasma
que era um espírito, não é? E Jesus disse o seguinte: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vamos lá ver, quem é a pessoa mais verdadeira em toda a Bíblia? Adão, Enoque, Moisés, os profetas ou Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E o que é que Jesus está dizendo? Que um espírito não tem carne nem ossos. Então, se não tem carne nem ossos, como é que eles vão gerar? Como? Não podem gerar, porque não tem carne nem ossos. E a Bíblia nos ensina o quê? Que os anjos são espíritos ministradores. O próprio Jesus respondeu aos judeus que contaram uma história que um homem casou com uma mulher, não é? E a mulher morreu. Aliás, o homem morreu, é que assim foi. Um homem e uma mulher, o homem morreu, mas ele tinha 7 irmãos. Então, segundo a lei, ela herdou o marido, né, a seguir o mais velho do que o primeiro, né, e diz que morreu também. E foram morrendo os 7. Até eles perguntaram na ressurreição, no dia do juízo, ela vai ser mulher de qual? Se teve os 7, vai ser mulher de qual? E Jesus disse, no dia do juízo, na ressurreição, não existe isso. Não é? Ele diz, os homens não se casam nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos. Isso lá em cima não existe. Isto aqui embaixo só existe homem e mulher por causa da multiplicação do povo, nada mais do que isso. Agora, lá no reino espiritual, não existe macho nem fêmea. Como diz Paulo no capítulo 3 de Gálatas. No mundo espiritual não existe macho nem fêmea, porque lá não se procria. Isso só existe agora. Isso já mostra que é uma mentira de Fátima, não é? Vais logo lembrar. Lá em cima nem existe Marias. Deus é Deus com seus filhos. Jesus é o Rei dos Reis, não é das rainhas. É o Senhor dos senhores, não das senhoras. Lá em cima isso não existe. Essa distinção de macho e de fêmea. Então, os anjos são espíritos ministradores. Agora, no princípio, aí sim é que houve Adão e Eva. E pelo pecado de Adão, não é? Deus deixou que o Satanás semeasse no ventre de Eva a semente maligna. E a partir daí, como ela teve dois filhos, não é? Abel e Caim, era de semente santa e o outro era de semente maligna. E o pai dos ímpios é Caim e o pai dos justos não é Abel, porque ele matou Abel e foi-lhe dado outro no lugar dele, que é Sete. É o pai, digamos assim, dos justos, embora tudo viesse de Adão e Eva. Está a entender? Então, os anjos não são filhos de Deus, não tem nada a ver com isso. Nem sequer são filhos do diabo. São pessoas, são seres humanos. Anjos são espíritos ministradores. Uns para o mal e outros para o bem. Não têm corpo físico, logo não podem ter relações sexuais com mulheres. Isso é palermices. Então, acho que isto está mais do que confirmado. O próprio Jesus diz, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, isso, basta a palavra de Jesus para destruir todo esse tipo de mentiras. Outra coisa, eles dizem que, para sustentar as suas mentiras, que houve no céu uma rebelião. Falam em anjos caídos. A Bíblia nunca fala em anjos caídos. A Bíblia nunca fala numa rebelião nos céus. A Bíblia não diz nada disso. Isso são fantasias de pessoas
não têm qualquer entendimento das coisas de Deus. E é por causa desse livro que o mundo inteiro acha que o diabo já foi perfeito, foi criado perfeito, que era lá o grande cantor lá em cima, né? Que era rico, que era bom. Mas depois, quando lhe deu na cabeça, né? Rebelou-se contra Deus e Deus o mandou cá para baixo. Isso é tudo mentira, isso não existe na Bíblia. E eles vão buscar essa história mirabolante em Isaías 14 ou Ezequiel 28, que nada tem a ver com o diabo lá no céu. Mentira! Essas duas passagens estão falando para o fim do mundo, para o tempo da grande tribulação, está falando do anticristo. Por isso que o capítulo 14 é a destruição da Babilónia, do rei da Babilónia, e em Ezequiel é a lamentação do rei de Tiro, que é o fim dele. Ambas as cartas estão falando do anticristo, que ele aparecerá como um querubim, como quem quer proteger o mundo, não é? Como parece um anjo de luz, parece que é verdadeiro, que vai enganar e tomar o trono por engano. E vai resistir ao povo de Deus, vai perseguir os filhos de Deus e vai tomar o reino e dominará o mundo inteiro. Mas no fim será destruído. Vemos em ambas as passagens, é por isso que um é a destruição do rei de Babilónia e o outro é uma lamentação, porque é o fim. Em ambas as escrituras fala na ascensão e na queda total, na destruição total deste homem. Não só do homem, mas do mundo inteiro. Então estamos a falar do fim do mundo. Não tem nada a ver com essas fantasias que andam por aí. Porque o diabo, vamos lá ver, existem 3 reinos. 3. O reino de Deus, o reino das trevas e o reino dos homens. Não é? Desde o princípio. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E que havia trevas sob o abismo. Lá estava o abismo. Então, a casa do diabo, a habitação do diabo, foi sempre o reino das trevas. Mas com o engano, não é? Com o engano que ele conseguiu enganar o Adão, pelo pecado de Adão, ele entrou no mundo para poder gerar uma descendência na barriga da Eva. Né? Então foi isso que aconteceu pelo pecado de Adão. Ele saiu da sua habitação. Foi isso que aconteceu. E que agora hoje está preso. Jesus venceu, ele hoje está preso até aquela altura em que se vai levantar como anticristo. Então, isso nunca existiu. O diabo lá em cima, a Bíblia diz que nunca ninguém vê a Deus, só os de coração puro é que verão a Deus, os filhos é que verão a Deus. Mas ninguém verá a Deus. Agora Jesus vão ter que ver todos. Até aquele que o matou vai ter que ver. Agora o pai, ninguém vai ver, a não ser os filhos. Agora vejam, o diabo nunca caiu. Pelo contrário, quando ele pecou, ele foi promovido ao Deus deste mundo, ao Senhor que domina sobre a face da terra. É por isso que diz que todo mundo está debaixo do domínio dele. É isso que a Bíblia diz. Quando Jesus foi tentado no deserto, o próprio Satanás disse: se me adorares, eu dou-te os reinos do mundo e esta glória, porque a mim me foi dado. Então, ele é o Deus deste mundo, é ele que governa este mundo, segundo a vontade de Deus, é verdade, mas é ele que governa. Então, ele não caiu, ele foi promovido. É o contrário. E, no fim dos tempos, ainda será mais promovido ainda. Hoje, Deus o derrotou, ele não tem acesso àquele que já nasceu de Deus, mas tem acesso àquele que ainda não nasceu de Deus. Espiritualmente essa pessoa está ligada ao reino das trevas, onde está lá o Satanás, mas aquele que nasceu de Deus passou do reino das trevas para o reino de Deus e o diabo não tem mais acesso a ele, né? Mas naquele dia, na grande tribulação, Deus vai abrir a porta do inferno, vai tirá-lo de lá para fora e vai lhe dar poder e autoridade para governar como anticristo no mundo sobre todas as nações, conforme diz Isaías 14 e Ezequiel 28. Aí vai-se cumprir as escrituras, não o que essa gente anda dizendo por aí. Estão a entender? Então, não existiu nenhuma rebelião, não existe anjos caídos,
Não existiu essa história mirabolante que os anjos tiveram relações com mulheres e geraram gigantes. Isso são tudo mentiras. Nem o fim do mundo foi causado por eles. Nem havia descendência nenhuma antes de Adão. Pelo contrário, Deus, a Bíblia diz que por um homem Deus gerou toda a humanidade. Por um homem. Adão e Eva. Então, tudo o que vai contra aquilo que os profetas falaram deve ser rejeitado. Completamente. Mas porquê é que as pessoas gostam dessas ideias mirabolantes que se levantam contra a Escritura? Porque as pessoas acham que existe uma luta entre o bem e o mal. E o coitado do Senhor falhou, não é? Querem apresentar um Deus falhado, porque Deus criou tudo perfeitinho, ou o diabo deu cabo de tudo, não é? O que Deus fez, e ainda hoje Deus ainda não conseguiu resolver o problema. É o que eles pensam. No entanto, tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será é segundo a vontade de Deus. O próprio Satanás foi criado por Deus para isto mesmo, como diz, por exemplo, Isaías 24:16, que diz lá: eu criei o Assolador para destruir. O próprio Jesus confirma que o diabo nunca foi bom, mas que ele foi mau desde o princípio. Homicida desde o princípio. Desde o princípio. E quando ele fala a mentira, fala apenas aquilo que é próprio. Ele é vaso de desonra. Ele é árvore má. Não é? Porque aquilo que Deus fez mau não pode ser bom. E aquilo que Deus fez bom não pode ser mau. Árvore má não pode dar bom fruto. Assim como a árvore boa não pode dar mau fruto. Se ele fosse boa árvore, se ele fosse perfeito, jamais teria dado mau fruto. É impossível. Não é? Mas não, isto são teorias de homens, como não acreditam na Bíblia, então procuram novidades. E estes livros existem já o apóstolo Paulo falava nisto, né? Que muito já no tempo dele, que havia muita gente que usava o nome dos apóstolos para escreverem cartas como se fosse da parte deles, na verdade, para enganar o povo. O Lucas também escreve dizendo: eu vou escrever isto em pormenor, porque há muita gente que anda aí escrevendo evangelhos, na verdade, mas tudo isto se baseia numa mensagem que é a graça de Deus. E se é pela graça, não é por aquilo que os homens fazem, por aquilo que os homens decidem, não, é pela graça de Deus. O poder de Deus baseia-se na sua graça. E diz a Bíblia: se alguém vos ensinar outro evangelho além da graça de Deus, seja maldito. Se é da graça, já não é pelas obras, não é pela decisão do diabo, não é porque os anjos se rebelaram contra Deus, não é porque fizeram alguma coisa que Deus não queria. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Quer o bem, quer o mal. Tudo, tudo, tudo. Senão Deus é um Deus falhado. Mas não. Tudo e todos obedecem a Deus. Quer nos céus, quer na terra, quer no inferno. E por isso o próprio Deus vai levantar o Satanás. O próprio Deus é que lhe vai dar poder para aquele reino durante 3 anos e meio. E depois vai destruí-lo. Porque tudo e todos têm que obedecer ao projeto de Deus. Deus nunca falhou, nem pode falhar. Ok, amigos? Esses livros, se vocês têm na vossa casa, vocês podem ter um bom uso para eles. É jogá-los para o caixote do lixo. É isso que vocês devem fazer. Deus os abençoe e até outro dia.